Olá, querido Graças e Paz, sou o pastor João e estou aqui mais uma vez para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Desejo que o Espírito Santo me guie nesse momento para que eu seja instrumento do Senhor para a sua vida. Assim como eu desejo que essa mensagem seja importante para mim, como de fato é, espero que também seja importante para você. Vamos nesse momento orar e em seguida louvar esse Deus que está sempre conosco, não esquecendo que Ele está no controle sempre, nunca perdeu e jamais perderá o controle. Oremos. Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, te agradecemos pela vida, pela salvação em Cristo Jesus e por este momento, Deus, de poder falar contigo, colocando, Deus, em tuas mãos a vida de cada um dos amados irmãos que me ouvem nesse momento. Ó Deus, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, aqueles que não estão ouvindo. Da mesma forma, que o Senhor abençoe, que o Senhor conforte o coração dos teus servos. Também te suplicamos, Deus, pela nossa cidade, para que o Senhor tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia desse povo. Guarda os nossos, ó Deus, livrando-os, ó Deus, deste mal que assola, ó Deus, a nossa cidade, o nosso país. Nós também te suplicamos que essa proteção esteja estendida, ó Deus, não somente sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo, para livrar, Senhor Deus, aqueles a quem o Senhor quer, pois Tu és Deus, Tu és soberano. Nós te suplicamos também pelas autoridades constituídas que regem o nosso país. Nós suplicamos, ó Deus, pela equipe médica, ó Deus, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ó Deus, todos aqueles que trabalham ali nos hospitais, ó Deus, que estão na linha de frente, ó Deus, cuidando das pessoas, pessoal da limpeza, enfim, Senhor, todos que ali estão, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, dê saúde, e que todos possam, ó Deus, vencer essa batalha, assim como nós também desejamos vencer. E permita-nos, ó Deus, sairmos dessa situação mais forte do que antes, para continuar, Senhor, propagando o Teu reino e anunciando, ó Deus, que só Tu és Deus, que Tu és o Senhor, acima de tudo e de todos. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam e declaram que só o Senhor é Deus. Vamos louvar o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno.
eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. O reino de Deus é eterno e Ele convida você a participar desse reino. Você não deseja? Busque o Senhor enquanto pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Amanhã pode ser tarde. Vamos continuar louvando o Senhor? Sempre estar diante de ti, o teu agir, tu pra servir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar e fluir a tua unção e transforma meu coração. Quero quando estar pra servir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir da unção. Uma só palavra que Deus manda fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, não
unção imbatível serei. Além do véu eu quero estar, vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra servir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Na unção de Deus, não só eu, mas você e todo aquele que entrega a vida a Jesus e crê no seu poder, irão transformar vidas para a honra e glória do Senhor. Fomos chamados para isso. Não vivemos aqui por acaso, não. Vivemos para glorificar o Senhor. E a melhor forma de fazer isso é vendo vidas sendo transformadas a partir da minha vida, a partir da sua. É uma responsabilidade tanto, não? Mas foi para isso que Deus nos chamou. Previna-se contra as falsas mensagens. É o nosso tema hoje. Previna-se contra as falsas mensagens ou contra os falsos profetas, porque o que mais existe, sempre existiu, infelizmente, são falsos profetas. E falsos profetas não têm outra coisa a fazer a não ser transmitir falsas mensagens, não é verdade? Então quero chamar a atenção dos amados hoje para essa coisa importante, para que nós possamos estar atentos àquilo que ouvimos. Tenha cuidado com aquilo que você ouve. Preste atenção de quem você está ouvindo. Não esqueça de que Jesus já nos advertiu em Mateus 7:20, quando ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso mesmo, meu amigo. Nem todos que falam em nome de Deus são de Deus. Tá certo? Isso é para a gente ficar atento e não acreditar em tudo que a gente ouve. E em nossos dias, não é diferente dos dias dos apóstolos
nem tampouco da época dos profetas, que sempre houve falsos profetas. E hoje não é diferente, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos enganados por essas pessoas que se colocam no pedestal e dizem que são mensageiros de Deus e transmitem aquilo que está em suas mentes, dizendo-se está falando em nome do Senhor. Que tenhamos os devidos cuidados. E não distante aqui da palavra de Deus, da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus chama a atenção exatamente do povo com relação às coisas dos últimos dias. Não vou falar de coisa do fim do mundo, ser mais direto, né? Não vou falar do fim do mundo. Mas o assunto hoje é falsas mensagens, falsos profetas. Tome cuidado, para que você não se deixe enganar por essas pessoas que se dizem estar falando em nome de Deus, dando mensagem para os outros. Eu não vou aqui dizer para você, meu amado, que todos que falam às vezes, todo aquele que transmite uma mensagem falsa, errada ou até enganosa, não vou dizer para você que todos eles são instrumento do diabo. Não vou dizer. Porque o que acontece é que muitas das vezes, mesmo a pessoa sendo cristã, ela se engana com os seus próprios conceitos, com a sua visão, ou até mesmo com o seu próprio ego. E uma das características do falso profeta é a arrogância. Então ele quer falar e quer ser ouvido. Ele quer ser aceito, ele quer ser aplaudido. Ele quer ser bem-quisto por todos que o ouvem. Daí o perigo de nós falarmos e ficarmos preocupados se vamos arrancar aplausos de todos. Nem Jesus conseguiu, meu amado. Não sou eu nem você que vai conseguir. Pense nisso. E eu quero lhe dizer uma coisa antes de começar a já entrar aqui no texto. Todo servo de Deus, todo pregador da palavra de Deus que se propõe a falar exclusivamente a verdade em Cristo, ele corre um sério risco de ser rejeitado por muitos, inclusive por aqueles que o ouvem constantemente. Alguém próximo, alguém da família, alguém do seu rebanho. Sim, é verdade. Porque quando nós nos colocamos à disposição para falar a verdade, muitas das vezes essas verdades não agradam muito a determinadas pessoas que ouvem, porque choca, né? Porque contraria princípios, contraria conceitos, expectativas e tudo mais. E normalmente as pessoas querem ouvir palavras doces, né? Palavras suaves, palavras que alimentam o ego. Como diz algumas pessoas, inclusive um amigo meu, amacia, né? Amacia o ego da pessoa. Quem não quer, né? Ouvir palavras agradáveis que está sempre a nosso favor. Mas isso não é positivo, não. Totalmente não. Não se deixe iludir por isso. Nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. E quando Deus quer falar, meu irmão, não importa onde, diante de quem esteja. Agora, é lógico, não podemos aqui fazer uso disso para falar qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito, para qualquer pessoa, em nome de Deus. É exatamente o que está acontecendo em nossos dias, como sempre houve, né? Desde que existe homem e de que o homem passou a se relacionar com Deus. E Jesus chama a atenção em Mateus 24, versículo 4 e 5, que agora a gente pode ler, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E o texto segue. Eu vou ler só essa parte.
muitos virão em meu nome, portanto, tomem todo cuidado para que vocês não sejam enganados ou enganados por esses que surgem usando a Bíblia, a palavra de Deus, usando o nome de Deus, dizendo: eis que o Senhor está me mandando te dizer, eis que o Senhor me revelou que tal coisa vai acontecer, em tal dia, assim, assim, faça isso, faça aquilo, se prepare. Muitos não vão acreditar, mas quando acontecer, todos verão que eu estou falando a verdade. Meus amados, se hoje em dia fosse do jeito que era no Antigo Testamento, na época da lei, muitos desses falsos profetas já não existiam mais. Porque era assim que Deus tratava na época os falsos profetas. Eram apedrejados. Imagine. Com certeza os amados que estão me ouvindo devem se lembrar que há dias atrás aí rolou nas redes sociais uma mensagem de que ia ter 3 noites de escuro e que todo mundo deveria comprar velas brancas e comprar óleo e ungir suas janelas, suas portas e se trancar dentro de casa e não sair nem na janela da casa, porque os demônios iam ser soltos, iam estar fazendo estardalhaço pelas ruas e nada iria funcionar, tudo ia paralisar, por isso você tinha que usar velas brancas. Ora, se a Bíblia diz que Jesus é a nossa luz, se faltar a luz dos postes, porque nós temos que nos valer só uma vela branca acende? Por que só a vela branca? Tá de brincadeira comigo, né? Meus amados, isso aí é só uma pequena amostra do que existe por trás dessas falsas mensagens. Assim que começou a pandemia no Brasil, surgiu profecia de tudo quanto era lado. Muitos profetas revelando de que Deus mostrou para ele que o mundo, sei o que, tudo mais, papapá, vai acontecer isso, terremoto, lá se vai. Nenhum apareceu antes para profetizar que essa pandemia ia atingir o mundo nesse ano de 2020. Nenhum. Mas depois que começou a surgir na China e se espalhando pelo mundo, os profetas de plantão logo se colocaram à disposição aí nas redes sociais para espalhar terror. Eu vejo isso como um contribuinte para o desastre psicológico das pessoas que são mais fragilizadas, que não conhecem a palavra de Deus. A gente sabe que o mundo vai acabar sim, apesar de que eu não vou falar disso. O mundo vai acabar sim, e antes disso acontecer, muitas provações o mundo vai passar. Mas nada do que andarem falando aí faz sentido. Não para esse momento agora. Porque as coisas de Deus, elas não acontecem, quase sempre não acontecem como a gente espera. Guarde isso. Muitos esperam coisas extraordinárias acontecer, uma coisa estilo cinema, Hollywood. Às vezes não. Às vezes não. Olha, eu não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Mas quando encerrar essa pandemia aí no mundo inteiro, vamos ver quantas pessoas morreram. Juntando aí com as mortes por conta da violência, que não para, aumenta a cada dia. Há um relato no Apocalipse de que, diante de um fenômeno, de uma coisa que vai acontecer no fim dos tempos, que 1/3 da população mundial morreria, ou vai morrer. Eu não estou dizendo que é isso aí. Por favor. Mas é uma boa oportunidade para a gente avaliar depois de tudo isso passar. Ver quantas pessoas morreram. Aí a gente pode fazer uma avaliação para ver se isso tem a ver com o que Deus disse no Apocalipse ou não. Do contrário, para que se antecipar e ficar falando bobagem por aí para as pessoas? Vamos ter calma. Porque quando Deus diz que vai acontecer, meu irmão, acontece. Não é com esses como feijão que fica dizendo que vai acontecer,
e isso, faça isso, não acontece nada e todo mundo some, desaparecem. Cadê? Cadê que uns deles põem a cara nas redes sociais e diz, pelo menos tem humildade de pedir desculpa à população que disseminaram aí essas coisas aí atordoando as pessoas. Eu vi gente preocupadas, aflitas com isso. O que dizer? Falsas profecias, falsas mensagens. Então, meus amados, estejam atentos. Já ouviu dizer que internet é terra de ninguém? Você precisa guardar isso na sua mente. E não acreditar em tudo que põe nas redes sociais. Sua regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não é redes sociais, não. Não é mensagem pronta de ninguém, não. Normalmente mensagem de bênção, né? Volta e meia aparecem uns doidos aí falando coisa aí para atordoar o povo. Mas normalmente são coisas que favorecem, que alimentam, que amacia o ego das pessoas. Mas deixando isso aí para lá, fiquem atentos para as palavras de Jesus. Cuidado, para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome. 1 João 4,1 diz, amados, não acreditei em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha, se o apóstolo João, há quase 2000 anos atrás, escreveu isso aqui, o que dizer hoje? Me diga. Se Paulo, no seu ministério, já advertia as igrejas para que tomassem cuidado, dizendo para elas que mesmo se um anjo descesse do céu anunciando um outro evangelho diferente do que eles já lhes tinham ensinado, não acreditassem, amaldiçoassem. Meus irmãos, isso não é brincadeira, não. Por trás de tudo isso, eu repito, muito embora nem todos sejam diretamente servos do diabo, muitos deles podem ser até crentes sinceros, mas por trás de tudo isso, o diabo se aproveita. Porque a intenção dele, o prazer dele é ver um evangelho cada vez mais desacreditado. Um evangelho descredenciado, sendo motivo de chacota, de zombaria pelas esquinas das ruas. Porque todo mundo fala de qualquer jeito, do jeito que bem entende, o que quer, e nada do que falam acontece. Por isso que eu e você não podemos ficar atrás de qualquer um que se coloca em um lugar de mensageiro em nome de Deus para anunciar palavras, muitas das vezes sem sentido. Avalie os espíritos, avalie as mensagens, avalie os mensageiros, vejam se de fato são de Deus. Mas como não vou saber? Jesus disse, lá em Mateus, perdoe-me não lembrar agora o capítulo, são textos que vêm na mente, a gente lembra na hora, mas quando a gente lembra antes, a gente procura o texto para poder dar, né, o endereço certo, mas quando vem assim, nem sempre a gente lembra. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Então como é que eu vou saber que o camarada realmente é um profeta verdadeiro? De acordo com o histórico de vida dele, se o que ele fala de fato tem acontecido, é verdade. Você vai avaliar a conduta do indivíduo, como ele procede diante da sociedade, no seu dia a dia. Isso é coisa importante. Porque acreditar numa mensagem que você recebeu no seu celular, não sabe nem quem colocou. Vem lá, encaminhado. Não tem nome de quem postou, quem digitou aquilo ali. E você vai acreditar nisso? Você tendo a palavra de Deus ao seu dispor. Meu irmão, minha irmã, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a realidade. Jesus, estando em terra com seus discípulos, ele chamou a atenção, cuidado, porque muitos virão em meu nome.
E você pensa que é simplesmente falando em nome de Jesus? Não, é fazendo coisas grandes. Mateus 7, 20 a 21, até 22. Muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos em teu nome, ensinamos em teu nome. E o Senhor vai dizer para eles o quê? Afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Meu amado, um profeta de Deus, que é aquele que transmite a mensagem de Deus para as pessoas, não vive mergulhado no pecado. Não vive comendo em 2 pratos, da limpeza e da sujeira ao mesmo tempo. Mesmo que ele seja falho, assim como eu, todos nós somos pecadores, ele vai procurar viver a cada dia, com todo o esforço, na medida do possível, uma vida santa. E onde ele passar, as pessoas reconhecerão e saberão quem é aquele camarada. É lógico, não vai esperar dele perfeição, porque não tem. Mas o conhecerá pelas suas ações, pelo seu nome, nas lojas, nas financeiras, por onde ele passa e compra, por onde ele faz, ele faz trato com as pessoas, por onde ele faz negócio e cumpre corretamente. Você observa um homem de caráter por aquilo que ele faz, pela sua conduta. E um servo de Deus tem que ser um homem de caráter. Tem que ser um homem limpo, que ande na sociedade de cabeça erguida, sem rabo preso, desculpa a expressão. Tem que ser assim. Então, cuidado. Nem todos que falam em nome de Deus estão servindo ao Senhor. Avalie os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. E João disse que já naquele tempo muitos falsos profetas já tinham saído pelo mundo. Imagina hoje. Então, meus amados, ficamos muito atentos, né? Muito, mas muito atento mesmo. Em Tessalonicenses, ou melhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, tem um texto muito interessante. Eu vou apenas comentar aí, que eu estou quase encerrando aqui. Que o apóstolo diz que o Senhor permite que falsos profetas, por sinal, se refere até o anticristo, né, que vem com demonstração de grande poder, operando grandes sinais, tá certo? E milagres espantosos. Olha, presta atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. É melhor que você ler o texto todo. Então, por que Deus permite que isso aconteça? Para que o povo acredite no erro. Por que Deus quer isso? Porque desprezaram a verdade. Porque preferem ouvir coisas agradáveis aos ouvidos do que ouvir a verdade. Muitos não gostam mais de ver. Quantos têm paciência de ficar 30 minutos diante de um celular, de uma televisão, ouvindo uma mensagem, falando de Deus? Quantos têm? Agora pergunte, quanto tempo as pessoas gastam diante da televisão vendo novela, vendo filme e outros programas indecentes? Por que isso? Porque a carne quer carne. A carne quer mundo. Aquilo que satisfaz a ela. O espírito não, o espírito quer Deus. Mas como nós costumamos dar muito mais lugar à carne do que ao espírito, acaba que a carne vencendo. Não temos prazer em ficar tempo na presença de Deus. Agora, nas coisas vulgares, nas coisas inúteis deste mundo, nem sempre é vulgar, mas às vezes sem sentido, que não acrescenta às nossas vidas, no sentido espiritual, até mesmo na vida do cotidiano, na vida normal, não acrescenta, só toma o nosso tempo e nos deixa cada vez mais alienados. Porque se a gente passa 3, 4, 5 horas dentro de uma televisão por dia ou de um celular, a gente tende a ficar alienados. A mente bloqueia, você não consegue raciocinar, tem preguiça de pensar, então você se acostuma a querer tudo pronto, tudo na mão. Você não tem coragem de pegar a Bíblia, ler, pesquisar, avaliar, orar, pedir a Deus direção. Não, você quer uma resposta
pabuf, ou peibuf, como alguns falam. Né? Você quer ali tudo na hora. Então, eu estou precisando de uma coisa, Senhor, me ajuda, a resposta tem que vir agora, ou ontem. Não é assim não, querido. Não é assim não. Deus está no controle de tudo, não é por acaso. É porque as coisas só acontecem com a permissão dele. Isso que está acontecendo aí tem a permissão dele, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não vou nem entrar em mais detalhes para evitar polêmica. Mas que eu tenho certeza que tem a permissão dele e tem um objetivo. Isso eu tenho certeza. Tem um objetivo. E que essa distância que nós estamos já vai para 90 dias, né? Fora dos templos, que isso não afaste de uma vez por todas as pessoas de estarem juntas, né? Pelo menos. Porque nós que somos o templo do Espírito Santo. Então, 2 Tessalonicenses 2,9 tem essa advertência, cuidado com os grandes operadores de milagres, porque é a principal característica do anticristo. Então, meu irmão, abre o olho. Previna-se contra as falsas mensagens, contra os falsos profetas. E eu vou ver se dá tempo ler aqui para você. Jeremias, capítulo 28, para a gente encerrar. Jeremias, capítulo 28, é uma passagem muito interessante. Jeremias foi um profeta que mais sofreu, porque Jeremias foi chamado para falar ao povo sobre os castigos que Deus iria imprimir sobre esse povo, o povo dele, claro. Por quê? Porque o povo abandonaram o Senhor. O povo se depravaram, entraram numa onda de idolatria, de prostituição, de corrupção tão terrível que o Senhor não suportava mais e não tinha jeito, eles iam ser punidos. E qual era a punição? 70 anos de cativeiro, sem contar a vergonha que iria passar, ser massacrado pelo inimigo, algumas mulheres violadas, alguns velhos sendo mortos e tudo mais. Desastre total, a cidade incendiada, o templo destruído, o lugar que para eles era o lugar mais importante de tudo no judaísmo ali era o templo. Mas esse belo templo ia ser destruído, todos os seus tesouros sendo saqueados. Imagina Jeremias pregar para o povo, olha, vocês vão passar por isso, por isso, por isso, por isso, por conta do pecado de vocês. E não é só isso. Enquanto Jeremias falava do pecado do povo e da punição de Deus por conta do pecado, os profetas que andavam assim com os sacerdotes e os políticos, os reis do momento, pregavam o contrário de Jeremias. Então, para os judeus ali, os israelitas, o falso profeta era Jeremias, não Ananias. Ananias era o profeta que falava no templo e todos o escutavam. Mas só que ele pregava a mentira, uma falsa profecia. Tá certo? Jeremias, então, em protesto, faz um jugo de carregar, botar no lombo de um boi, de um jumento, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. E amarrou com as cordas para tipificar o tipo de julgamento que Israel iria receber por conta do pecado deles. Naquele mesmo ano, no início do seu reinado, no 5º mês do 4º ano de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me disse na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Também Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram levados para a Babilônia, trarei de volta a este lugar, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Olha quanta ousadia. Diz o Senhor. E esse termo, diz o Senhor, era típico de quem falava em nome de Deus. Todo mundo dava crédito.
Quem ia contestar um homem desse, né? Segue aqui. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença de todos os sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. E disse mais o profeta Jeremias: Amém, assim seja. Assim faça o Senhor, cumpra o Senhor as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios da casa do Senhor, assim como todos os exércitos, com todos os exilados da Babilônia, Mas ouve agora a palavra que falo a ti e a todo o povo. Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas nações e contra grandes reinos, acerca de guerra e de calamidade e de peste. Mas o profeta que profetizar paz será reconhecido como verdadeiramente enviado pelo Senhor, apenas quando se cumprir a sua palavra. Jeremias está dizendo aqui o seguinte: o que você está dizendo, assim como qualquer outro profeta, só tem valor, só tem veracidade se ela se cumprir. Então ele diz: então o profeta Ananias tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Ananias falou na presença de todo o povo: diz o Senhor, dessa forma, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço das nações. Então o profeta Jeremias retirou-se. Porque diante dessas mentiradas todas, ele não suportou e foi embora. Só que Deus mandou ele voltar, e eu não vou ler mais por causa do tempo, e dizer para o Ananias e para todos que ali estavam presentes que ele estava falando mentira e que naquele mesmo ano ele iria morrer porque estava contrariando a mensagem que o Senhor havia transmitido através dele, o profeta Jeremias. E exatamente como ele disse, no mesmo ano, o profeta Ananias faleceu. E o povo de Israel foi exilado, como disse Jeremias. Perceba, meu amado, Jeremias passou a ser odiado pelo rei, pelo povo de Israel, até mesmo pelos seus conterrâneos, porque pregava a verdade, repreendendo o erro do povo. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está errado ou não, não é a minha intenção em saber, mas apenas te dizer, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com as mensagens. Avalie as mensagens, avalie os espíritos, avalie os profetas, porque nem todos estão falando em nome de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te abra a mente para entender as coisas que vêm dele e não se engane por ninguém.